Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu juntamente com meus colegas, a Márcia e o Lucas, nós vamos estar falando para vocês sobre as práticas conservacionistas. Prática essas aí muito interessante, muito importante, que está envolvido no nosso dia a dia, no nosso ramo. Nesta imagem, basicamente vocês observam uma planta de milho, que se destaca, uma planta de milho muito vigorosa por sinal. Mas o que dá para a gente observar além disso, que eu comentei, é o solo, esse recurso natural de grande importância para o nosso dia a dia, para a nossa dependência alimentar. Um solo tem uma capacidade muito dinâmica, com relação com N funções, que a gente dá para se destacar. E tem um papel muito importante no suprimento alimentar mundial. A gente vem numa demanda crescente de alimentos, e estima-se que em torno de 40% pode-se aumentar o crescimento populacional até 2050. Então, a gente vê da importância que o solo nos pode proporcionar. Por via das dúvidas, manejado de forma incorreta, esse solo vai ser influenciado desde a demanda alimentar, a demanda de fibras, de energia, de N fatores que ele consegue nos proporcionar esse meio natural de grande importância. E conceitualizando, as práticas conservacionistas têm o intuito de utilizar práticas e manejos agrícolas a fim de conservar o solo, evitando que esse chegue à erosão. Chega uma erosão entre as suas formas, as principais, como foi destacada pelos colegas em apresentações anteriores, a erosão hídrica e eólica. Erosão hídrica, que é essa que acaba se destacando. Nesta imagem, a gente consegue observar de forma muito nítida, uma erosão hídrica. Esta que é causada principalmente pela ação da chuva e pode se desencadear de uma forma mais evoluída, vamos tratar assim, dependendo de alguns fatores, muitas vezes por intensidade, chuva mais forte, uma frequência, uma declividade do terreno, ou a distância dessa rampa da declividade, o grau de declividade também. Os próprios teores desse solo que se apresenta. Então, esses fatores acabam potencializando, se tratando para a erosão hídrica. As práticas conservacionistas têm esse intuito, então, de conservar o solo, evitando que esse chegue à erosão. Nesta imagem aqui, só para dar uma ressaltada, como os nossos colegas também já comentou isso, de forma muito dinâmica, muito bacana também, vamos destacar aqui a erosão hídrica. Note que eu estou apontando um laser aqui, tem algumas pedras, certo? Tem algumas pedras. Essas pedras, ela serviu como uma diminuição do impacto das gotas da chuva. Tratando da erosão hídrica, ela vai desencadear processos a partir da chuva, a partir de uma água. Vai estar desagregando partículas inicialmente. Esse é o primeiro processo dele, que acaba desencadeando outros. E o próximo, acaba desagregando partículas, rompendo camadas aqui superficiais. Essas partículas vão entrar em transporte, até mesmo para uma declividade ou para uma erosão eólica envolvendo outro tipo, mas acaba se resultando nisso e depositando em outros locais, um local que vai ser facilitado para isso. Então, o que dá para a gente destacar aqui? Como eu comentei, essas pedras dificultou o próprio impacto das gotas da chuva. Essas pedras, parte dessas pedras, a gente pode levar em consideração também, se tivesse presença de uma cobertura vegetal, esse impacto também vai ser diminuído. Não de forma tão eficiente, como a gente consegue observar aqui, desse espaço aqui, possivelmente essa parte aqui ocasionou diminuição desse impacto, mas uma cobertura vegetal também vai influenciar nessa situação, diminuindo o impacto, facilitando que não tenha uma agressividade
de certa forma, pelas gotas da chuva, que vai ocasionar o rompimento dessas partículas superficiais do solo. Então, tem práticas, né, igual meus colegas vão estar comentando também nesse trabalho, que fica bem facilitado o manuseio, a gente consegue observar esses pontos positivos nessa situação. Na década de 70, certo? No início da década de 70 acabou sendo um divisor de águas na forma que se maneja o solo. Porque nessa primeira imagem aqui a gente observa um preparo de solo convencional. Outros colegas com apresentações anteriores já se destacou isso também de forma bem dinâmica, muito interessante. Mas é um manejo convencional por o intuito de eliminação de plantas daninhas, não que esteja errado, né? Mas era a opção que tinha, né? Vamos se tratar assim até o momento, né, do aparecimento do plantio direto. Nessa situação, ocasiona muito facilmente a erosão do solo, principalmente a erosão hídrica, porque conforme esse preparo convencional sendo utilizado de forma frequente nessas áreas, não tem tempo de formar agregados, né, fazer com que as partículas se estabilizem, fica facilmente que ela seja levada, né, pela própria água, como a gente consegue observar aqui, ó. Então, que possivelmente de forma nítida, né, a gente observa que teve escorrimento superficial, levando partículas de solo, levando suprimento, adubos que foi utilizado aqui nesse plantio, possivelmente, até mesmo eliminando plantas onde já foi depositada nessa linha de plantio. De contrapartida, né, o plantio direto veio para acabar de desmistificar essa situação, onde ele possibilita principalmente pelo incremento de matéria orgânica nessa área. Como a gente comentou lá naquela imagem anterior, pelas pedras, elas dificultando a penetração das próprias gotas de água e facilitando, dificultando, na verdade, que as partículas se acabam se desintegrando, né, abaixo dela, a camada superficial com palhada, né, com plantas, desde de viva até mesmo entrando em processo de decomposição, tem basicamente esse parecido, né, esse mesmo processo, não de forma bem visível daquela forma, só que vai diminuir, como outras práticas, né, tudo em conjunto, de forma integrada, vai facilitar evitando que chegue uma erosão. Mas não quer dizer que o plantio direto ocasiona a erosão hídrica, né? Por muitas das situações, fazendo o plantio direto e fazendo uma semeadura naquela área, imaginamos uma área em declínio, né? E fazendo a semeadura no sentido do declínio, mesmo com plantio direto, isso facilmente, até mesmo pelo corredor que sendo feito pelo suco de plantio, vai facilitar que essa área seja degradada. E aqui nessa situação, né, esse produtor observando essa imagem bem triste, né, por sinal, mas é uma situação muito frequente, né, pelas áreas agricultáveis, até mesmo de Brasil. Isso acaba ocasionando em algumas áreas aí cultivadas. Em tempos que a gente se trabalha, né, e acaba buscando se trabalhar cada vez mais forte com a agricultura conservacionista, né, integrando a agroecologia no sistema, diminuição de custo, né, diminuição até mesmo de recursos, né? Então, aproveitar o que realmente o solo consegue nos proporcionar a partir de manejo, a gente sendo colocado nessa área. E aqui a gente observa que possivelmente esse rapaz nessa imagem está se perguntando, né? Pelo manejo que ele está sendo feito na área, não está se resultando de uma forma positiva. Então, possivelmente, ele vai mudar a sua filosofia de trabalho, de manejo agrícola, para que ele não perca mais área e até evita que isso ocasiona em parte de outras áreas, né? Acho que ele está presente aqui. E é uma situação que a gente está presente, né, e vive nesse sentido, onde tem um crescimento populacional muito elevado, né? Um crescimento populacional que cresce
da mesma forma com a demanda alimentar. Então, vocês imaginam que se nessa área desse produtor aqui, se ele tem capacidade de contribuir, imagine se a parte dessa área fosse dessa forma, né? Ele teria capacidade de contribuir com uma demanda alimentar a nível de mundo mundial, não só mesmo de Brasil, né? Como também tem importância. Mas possivelmente não, porque como que a gente vai cultivar uma área nessa situação? Então, o incremento aí de práticas conservacionistas tem esse papel, né? Evitar que essas áreas entrem em erosão, até mesmo recuperar áreas que já estão em processo. O que me resultaria eu se utilizar as práticas conservacionistas na minha área? Então, nós como engenheiros agrônomos, nós como técnicos, temos esse papel de divulgar informações, muitas vezes divulgações de informações onde já se conhece naquela propriedade, conhece naquele local, mas não se aplica de forma certeira, né? Que realmente tem eficiência naquela situação. Que para a gente o intuito é o quê? O intuito é conservar o solo da melhor maneira possível, utilizar aquela área cultivada, aquela área agrícola, para que nós conseguimos responder, né, com plantas mais vigorosas, plantas mais produtivas, a gente tem influência total, né, dessa demanda que vem crescendo aí, não só alimentar, mas como demanda de fibra, demanda energética. Então, o intuito das práticas conservacionistas base nesse sentido, né, de conservar o solo, evitar que ele entre em processo de degradação, né, de processo de erosão do solo, e até mesmo recuperar. Tem várias práticas, como os meus colegas vão estar falando mais à frente, que elas têm esse principal objetivo, não de forma isolada, né, mas de forma conjunta. Cada um com seu intuito de forma bem clara, né, de se trabalhar, que vai resultar, mas em conjunto isso tem um papel muito importante e nos resulta, né, uma área mais produtiva, uma área que nós conseguimos produzir mais, de forma mais intensa, né? Porque se imagina que, por essa grande demanda de consumo, né, alimentar, tratando disso, nós, aqui no Brasil, nós temos uma grande expansão de área, né, de cultivado, que a gente conseguimos produzir sobre elas. Mas também, em contrapartida, a gente tem uma quantidade em área degradada muito grande. Porque em termos só de áreas de pastagem, aproximadamente 200 milhões, né, em hectares são cultivados para pastagem, né, desde implantada já, até mesmo já de pastagens nativas. E aproximadamente, dentro desse número, 130 milhões de hectares, aproximadamente, estão em processo de degradação ou têm possibilidade de chegar nisso. Então, imagina essa grande... É um número muito expressivo e, no meu ver, não tem necessidade de a gente acabar desmatar mais áreas, né? A gente parte do pretexto de utilizar essas áreas que já está disponível, né? Se de uma forma errônea, nós, né, como responsável, como a situação já está degradada, então a gente tem que ter esse papel, envolver isso de forma direta para recuperar essas áreas e evitar que o que a gente já tem disponível de forma padronizada, né, de cultivadas, que não entre no processo disso. Aqui a gente tem um esquema com a interferência, né, os resultados do próprio manejo conservacional. Então, desde décadas anteriores, né, muito tempo atrás, vem sendo utilizado em áreas agricultáveis, e a partir do momento que começou a se observar que realmente desse manejo tem interferência, principalmente na erosão do solo, porque se expõe mais esse solo, fica mais vulnerável que ele entre em processo de degradação, que esse solo entra em uma erosão. De forma também que este solo fica mais vulnerável a um aparecimento de plantas daninhas, porque se imagina que o revolvimento desse solo de forma contínua, né, esse grande revolvimento desse solo por maquinários excessivos, vai revolvendo esse solo e vai expondo esse banco de semente, vai facilitar que
essas sementes que estão prontas a germinar vai ser disponível nessa área, de forma indireta. A matéria orgânica também acaba sendo exposta cada vez mais para a microbiota do solo, né? Vai degradar mais rápido a matéria orgânica, mesmo perdendo ela superficialmente. E, então, tem X fatores que acabam sendo influenciados nessa situação com o manejo o próprio manejo convencional. E aqui a gente tem a situação do presente, o que a gente acaba sendo utilizando hoje em dia, e isso também acaba sendo a linha de pensamento para o futuro, né? Vai ser mudado, né? A agricultura tem um grande processo de integração e aparecimento de novas práticas e tecnologias, então acaba sendo influenciando poucas coisas, mas atualmente os manejos são esses, né? Até mesmo para a nossa região. Na estação chuvosa, né, se inicia ali basicamente na safra com soja, né, a partir do sistema de plantio direto, se encerra esse ciclo chuvoso com algodão, com milho, consorciado com braquiária, com girassol, sorgo e com outras plantas de cobertura, né, por intuito ali utilizado nessa área. E na estação seca a gente tem um pousio, a partir de restos culturais e até mesmo alguns locais que faz a terceira safra, né, utilização do próprio gado, da bovinocultura, né, a partir da safra anterior do milho consorciado com a braquiária. Então, colher o milho, a braquiária está disponível ali para o pasto, o próprio pasto ser disponibilizado para um pastoreio desses animais. E o próximo ano, isso vai praticamente ali não tendo muita interferência, mas acaba sendo diferente em algumas regiões, por exemplo, de irrigadas, né? Na estação seca, regiões com pivô central, que tem disponibilidade para irrigação, por exemplo, tendo trabalhado também com feijão e outras plantas aí de finalidade. Então, a gente observa aqui, neste esquema bem simples, que tem uma diversidade de culturas, né? Uma diversidade de plantas com diferentes sistemas de aproveitamento do solo, né, com formas de arquiteturas diferentes, de próprio sistema radicular, de plantas, né, com finalidade diferente, com plantas de cobertura, a fim de controlar o nematóide, a fim de incrementar a matéria orgânica, né, e X fatores. Então, tem esse complexo que vai sendo facilitado, só que não só individual, né, como nesse exemplo aí bem simples, só que, como já comentado, tem que ser utilizadas as práticas em conjunto, de forma integrada, que vai nos facilitar aí que a gente tenha um sucesso nessa conservação desse solo, e a gente acaba trabalhando com ele aí a longo prazo. Dando continuidade para o que o Renan acabou de mencionar, as práticas de conservação do solo e água, ela tem grande importância aí no cenário agrícola, porque tem como objetivo minimizar as perdas e a escassez de recursos naturais, que são os fatores básicos para uma boa produtividade. Bom, com essas práticas de conservação do solo, a gente consegue alguns objetivos que seriam, entre eles, o aumento da produtividade das culturas, reduz a ocorrência de doenças e o custo de controle, reduz também a necessidade de fertilizantes eu vou estar mais explicando com mais detalhes para frente, mas essa redução do uso de fertilizantes, a redução das perdas do solo é devida à cobertura do solo, tanto quanto plantas de cobertura, quanto plantas mortas, né? Cobertura do solo por plantas mortas ou até mesmo vivas, que a adubação verde é essencial para a manutenção de uma boa fertilidade do solo e está mantendo também os nutrientes e evitar a lixiviação e outros processos de perca, né, desses nutrientes. E a erosão é um dos principais, e é o que a gente mais atenta no caso das práticas de conservação, né? Visa interromper esse processo, né, diminuir as percas de solo, diminuir também a perca de produtividade devido à erosão. Bom, agora eu vou estar falando sobre um pouco sobre as estratégias, né, de conservação do solo. Bom, primeiramente deve-se conhecer a propriedade, as particularidades da área na qual você vai trabalhar,
e da área a ser conservada, da vegetação presente, assim como de algumas características da região para saber qual a melhor técnica aplicar. A escolha das práticas é feita em função dos aspectos ambientais e socioeconômicos de cada propriedade ou região. Aqui, como vocês podem observar, aqui tem uma propriedade na qual ela foi dividida e enquadrada em diferentes classes de capacidade do uso da terra. Isso para se realizar um melhor manejo da área. Isso porque ele vai estar vai estar dividindo as áreas em as melhores áreas. Por exemplo, o grupo A são as terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes ou de pastagens, e utilizadas também, às vezes, para reflorestamento e vida selvagem. O grupo B são terras de importante para cultivos intensivos ou pastagens, ou até mesmo vida silvestre. E no caso do grupo C, seriam a propriedade as áreas que não dá para se realizar o cultivo. Esse cultivo ele é dificultado devido, às vezes, são áreas que são destinadas mais para a preservação ambiental, e no caso, ali como vocês podem observar, do grupo A tem dividido em classes de 1, 2, 3 até a 4. E do grupo B são das 5, 6 e 7. Normalmente o grupo B até dá para se utilizar como para agricultura na utilização de culturas perenes, mas na parte das culturas mais anuais, como soja, algodão ou coisa, já fica um terreno com um pouco mais de dificuldade. E já no caso do grupo C, é um terreno no qual normalmente é destinado para o reflorestamento ou, se não, para a preservação do local mesmo. Bom, agora as práticas vegetativas. Bom, elas proporcionam uma cobertura do solo através de plantas vivas ou de seus resíduos culturais durante o maior tempo possível. Corresponde aos benefícios da vegetação, que promove uma proteção, né, direta do solo, amenizando o impacto das gotas da chuva pela interceptação da mesma, e também fazendo a proteção do solo, mantendo a questão da umidade e também diminuindo a velocidade de escoamento superficial. E ainda a vegetação ela atua fornecendo também matéria orgânica e nutrientes, incorporando carbono e favorecendo também a atividade biológica do solo. Algumas das características ali aqui das práticas vegetativas é a cobertura verde e morta no solo. Cobertura verde é essa que pode ser utilizada como o milheto, a aveia de inverno, o sorgo, que são plantas que são plantas de cobertura e também servem como adubo verde, né? E também, no caso, a cobertura morta, que é utilizada como os resíduos vegetais, né? De outras culturas que podem ser utilizados para estar fazendo também a cobertura do solo. Aqui vocês podem observar cultivo em nível, o plantio em faixas, né? Como você pode observar aí, utilizado ali um pomar de citros implantado em curvas de nível. À medida que a curva de nível ocorre, é feito ali para estar minimizando o efeito da velocidade da água, né? E está diminuindo o processo de erosão. Outra ali você pode observar a segunda imagem também ali, que é a figura 6, a disposição das culturas em faixas também, né? Diferentes culturas, culturas anuais ou até mesmo perenes, expostas ali em faixas, e também o consórcio de culturas e a rotação de cultura também são práticas conservacionistas bem importantes também para o manejo da área. Como vocês podem observar ali embaixo, a rotação, por exemplo, do algodão com a soja e da soja para a pastagem. Também dá para observar ali as faixas de culturas, como que se ocorre a representação esquemática de um cultivo em faixas, né? Do primeiro ano com cultivos de soja, milho, forrageira, segundo ano de forrageira, soja e milho. Essa rotação de culturas, tanto como para quebrar o ciclo de pragas, também e manejar o solo também, né? De forma mais a preservar os nutrientes. Outra imagem você pode observar o consórcio de culturas, né? Seria mesmo em área que você dá para vocês olhar ali, em um terreno com uma textura mais arenosa. O consórcio é de milho com feijão, o feijão de porco, que também é
É é uma cultura que também dá para fazer o consórcio, né, com as grandes culturas. E as práticas edáficas, elas são as práticas, no caso, um cultivo de acordo com a capacidade do uso do solo, a parte de adubação, tanto como verde, que é a utilização de plantas de cobertura ainda vivas, né, que vão estar fazendo a filtragem de nutrientes, também vão estar incorporando os nutrientes no solo, além de estar também pegando os nutrientes das camadas mais profundas do solo e levando até a superfície. Além da adubação verde, também tem a adubação química, orgânica e a calagem, que é imprescindível para boa manutenção do solo, da saúde do solo, da parte de nutrição, química, física do solo. E práticas edáficas também são a fertilidade do solo, o preparo do solo e o plantio. Além da adubação verde, que é a utilização de culturas, né, para estar aumentando o teor de nutrientes aí no solo. Como vocês podem observar ali a mesma imagem do início, que é a parte onde você vai fazer o zoneamento da sua área, né? Onde você vai estar trabalhando com melhor eficácia em cada ponto. Outra parte ali, o contraste, né, entre a parte em que usa o sistema de preparo do solo, tanto como convencional, a parte que tem mais erosão ali, e você pode observar que o solo está mais descoberto, em comparação com um solo que está em sistema de plantio direto, né? Você pode observar que o solo ali está quase que totalmente coberto, né? Está protegido ali pela massa verde ou pela massa de resíduos vegetais também, né? Das plantas mortas. Bom, as práticas mecânicas. Essas práticas mecânicas, elas visam o preparo do solo para o plantio e práticas mecanizadas executadas em curva de nível também. Bom, dentre essas práticas mecânicas, há o cultivo mínimo, que normalmente ele visa deixar ainda diferente do cultivo convencional, né, que no caso você utiliza o, o arado, usa o escarificador, usa outros implementos, ele vai estar incorporando a matéria orgânica ao solo, né? Mas isso, com o passar dos anos, a gente pode observar assim que ainda assim não é a melhor forma. A gente consegue observar que no caso do cultivo mínimo, que tem ainda assim deixa um certo uma percentagem de cobertura morta na parte do solo, e o plantio direto às vezes tem uma maior eficiência também em regiões ou áreas, até mesmo quando ocorre estresse hídricos, também ou estresse por temperaturas, por essa característica da cobertura do solo deixar o solo mais protegido ou manter mais a umidade também do solo, e são características que favorecem esse tipo de preparo de solo, né? Outras práticas mecânicas são os carreadores e estradas planejadas, o terraceamento e bacias de retenção ou caixas de captação. Que, como vocês podem observar na imagem, tem um trator ali fazendo a semeadura, né? Semeadura direta, né? Sobre os restos vegetais da cultura anterior. Ali vocês podem observar também dois tratores, né? Fazendo uma curva de nível, a parte mecânica, né? E também ali vocês podem observar uma semeadora também com a adição da parte do fertilizante também, né? Além de fazer a incorporação, fazer a semeadura, né? Também já consegue realizar a adubação em conjunto. Aqui as principais operações de preparo do solo são a aração, a gradagem, a subsolagem e a escarificação. Vocês podem observar aí os implementos que normalmente são utilizados, e normalmente o arado de disco, o arado de aiveca, a grade pesada, são implementos, e o subsolador são implementos que a gente utiliza no preparo convencional. No caso, o cultivo mínimo, se dá para utilizar o subsolador e também o escarificador. Já no caso do plantio direto, não é utilizado esses implementos para revolvimento do solo, se preserva o máximo possível a matéria orgânica no solo, né, na camada superficial,
No caso do cultivo mínimo, o escarificador ainda consegue ainda manter uma certa determinada quantidade de matéria orgânica presente no solo, na superfície, e o subsolador também. No caso, ainda assim, deixa um pouco, né? Faz o aterro de um pouco dessa matéria orgânica, mas não, ainda assim há uma maior concentração. O subsolador que vai estar rompendo, né, a parte do solo que estiver compactado superficialmente, né, vai estar melhorando a infiltração de água no solo. Então, é uma prática que ainda dá para fazer no cultivo mínimo ainda. Aqui, como vocês podem observar, é o trator ali fazendo a parte da grade, né, da aração, operação de preparo convencional do solo. Como vocês podem observar, na superfície do solo, a gente observa pouca cobertura vegetal, né, no caso, cobertura morta, né, os resíduos vegetais ali, eles ficam incorporados ao solo, na superfície, e no caso, o solo fica quase que exposto, né, tanto quanto a parte das chuvas, quanto a parte do vento, também outros tipos de erosões. Também ali no cultivo mínimo, né, do solo, utilizando o escarificador, vocês podem observar ali que mesmo depois de ter passado o escarificador, ainda se mantém uma determinada percentagem de matéria orgânica na superfície do solo. E por último ali vocês podem observar a colheita de soja, que seguida da semeadura do milho. Como vocês podem observar ali na imagem, logo em seguida da colheita, né? As colhedoras fazendo a colheita e logo atrás a semeadora fazendo a semeadura, realizando o plantio. Aqui é uma prática também no caso do terraceamento, só para vocês terem poder observar ali, no caso, e também no caso do terraço, e ele vai estar diminuindo aí a velocidade de escorrimento superficial da água, e por consequência vai estar diminuindo a erosão, diminuindo aqueles sulcos, mossorocos que tem também, né, em algumas propriedades, e ali é feito um planejamento, um projeto, na qual vai ver a declividade do terreno, a parte da topografia do terreno, e vai estar incorporando, aí a partir daí o cara vai estar podendo fazer o melhor projeto para sua área, né? Vendo como que é a partir da declividade do seu próprio terreno. Ali, como vocês podem observar, o cultivo em faixas, né? É a mesma terra, o antes do projeto e o após o projeto, e a parte ali, ela já plantada, né? Com cultivo em faixas. Esses três imagens da parte de cima são a mesma área, e vocês podem observar como ficou o resultado. No caso ali, as bacias de retenção ou caixas de captação, essas a gente já é mais comum, né, nas nossas áreas, a gente pode observar isso nos entornos das estradas, nas rodovias, ou até mesmo na BR, às vezes a gente consegue observar na lateral das estradas das fazendas, a gente tem bastante dessas caixas que servem para fazer o escoamento da água e a armazenagem dela. Cada uma dessas práticas resolve apenas parcialmente o problema, e para cada solução, e para uma solução mais eficiente, elas devem ser aplicadas conjuntamente. Bom, diante do que foi explicado até agora pelos nossos colegas, já é possível a gente ter uma noção do quão extenso é o tema práticas conservacionistas. Cada prática, ela possui uma característica própria. E agora a gente vai ver quais são, né, as características das práticas conservacionistas. Ela visa, né, o manejo adequado das terras que vão ser cultivadas, né, o manejo adequado das terras cultiváveis. Ela oferece uma maior cobertura para o solo e também um maior aproveitamento das terras por unidade de área plantada, ou seja, ela vai disponibilizar uma maior quantidade de terras por unidade de área do que as práticas convencionais. Ela evita também as degradações físicas, químicas e biológicas, o que, consequentemente, aumenta, né, o ciclo biológico, e isso é um ponto muito positivo dentro das práticas conservacionistas. Só que
a principal característica dessas práticas é, sem dúvida nenhuma, de que ela evita a erosão. Bom, em se tratando de erosão, ela com certeza, né, sem dúvida nenhuma, é um dos piores problemas dentro da produtividade, dentro da área agrícola. Nesse esquema, a gente consegue observar as consequências que a erosão traz. Bom, primeiramente, ela traz uma baixa produtividade agrícola. E essa baixa produtividade agrícola, ela vai ocasionar uma menor cobertura do solo, menos matéria orgânica e vai expor o solo a degradações físicas, químicas e biológicas. Por isso que as práticas conservacionistas vêm com o intuito de corrigir esses problemas, porque elas são justamente o contrário desses pontos, né, negativos que as consequências da erosão apresentam. Não existe uma única forma conservacionista. Conforme os nossos colegas já falaram anteriormente, existem outras práticas conservacionistas também. É necessário conhecer as características da área, ou seja, você está a par da área que vai ser trabalhada. Clima, relevo, vegetação. É preciso saber de todas essas características do local a ser trabalhado, porque, se necessário, é preciso modificar as práticas. Outra característica muito importante também que as práticas conservacionistas oferecem é de que ela fornece uma maior fertilidade ao solo. Mesmo que não seja utilizado, né, não tenha muito o uso de produtos, de insumos agrícolas, mas mesmo assim ela oferece uma maior fertilidade. Dentro dessas práticas existem as estratégias, como por exemplo o plantio direto. Bom, o plantio direto, ele é o revolvimento do solo, ele traz um mínimo, né, um menor revolvimento do solo, e a manutenção da palhada, juntamente com esse menor revolvimento do solo, ela oferece, ela reduz, na verdade, os impactos que são causados pela chuva. Ou seja, então é uma das principais práticas, né, uma das principais estratégias ali dentro das práticas conservacionistas. Em segundo lugar, vem o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ou ILPF, conforme a gente está mais familiarizado. Bom, esse é o sistema que integra, né, grãos, carnes, fibras, leite, madeira e agroenergia em uma mesma área. E isso faz com que ela vá diversificando, né, as atividades de conservação do solo e também do bem-estar animal, justamente por ser um sistema que integra todas essas áreas em uma prática só. Em terceiro lugar, vem a adubação química e orgânica. Bom, a utilização de adubos químicos e orgânicos, eles aumentam, né, a fertilidade do solo e, consequentemente, vai aumentando as suas propriedades físicas, químicas e biológicas. É por isso que, mesmo que o seu uso seja menor dentro das práticas conservacionistas, né, não exija tanto o uso desses insumos, o solo vai estar exposto a uma maior fertilidade. A adubação verde, ela é uma prática que faz, né, a incorporação do solo com as plantas que vão ser especificamente cultivadas com esse fim, entende? Cultivadas para que possa ser feita a adubação verde, ou seja, especificamente para isso. Se não para esse fim, elas podem ser cortadas enquanto ainda estão verdes e serem enterradas para o intuito da adubação. As culturas em faixa. Bom, trata-se da disposição das culturas de largura variável para que seja alternado a cada ano.
E as plantas que oferecem pouca proteção, elas vão ser implantadas juntamente, né, no solo, com outras com um crescimento mais denso. Quais são os benefícios que as práticas conservacionistas trazem, fora o que já foi falado até agora? Bom, ela melhora, né, as condições tanto do solo quanto da cultura implantada. Ela também aumenta as atividades biológicas, o ciclo biológico, elimina ou reduz as operações no preparo. E isso é importante porque, ou seja, ela tem uma redução na mão de obra também. E o que faz com que evite também, de certa forma, a erosão. Ela reduz o uso de herbicidas, inseticidas e fungicidas, disponibiliza uma maior quantidade de matéria orgânica, ela aumenta a produtividade, traz, né, eficiência no uso de fertilizantes, ou seja, as práticas ali aplicadas a uma determinada área faz com que o uso, né, dos fertilizantes sejam mais eficientes no solo justamente por ter passado por esse processo. E também ocorre uma maior disponibilidade de água né, no solo que é tratado, né, através dessas práticas. Bom, ela contribui para os processos aleloquímicos, que são, no caso, né, as substâncias voláteis que são disseminadas através de determinadas espécies ali no solo. Ela reduz a incidência de doenças e aumenta a produtividade. Bom, ela é extremamente benéfica. A gente pode ver que essas práticas, a maior, né, característica dela, então, ali, é a produtividade, o aumento na produtividade. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, né, a questão das práticas conservacionistas, que vocês consigam absorver, que tenham entendido, né, do que se trata. E muito obrigada a todos pela